sincronizar com o Munir, como é que ele prefere que a gente vá fazendo. Eu mandei o PowerPoint para ele, né? O que você sugere, Munir? Olha, Osíris, eu acho que tu podes aí iniciar, não é? Porque eu acho que a nossa reunião de hoje, principalmente, parte aí do excelente artigo que tu fizeste, não é? Abordando o setor primário. Então, e toque em pontos cruciais. Então, fazeres uma abordagem geral e eu posso depois comentar. Aí, tá ok? Isso, aí você achando a necessidade de fazer a intervenção, pode fazer, não precisa esperar não, tá? Combinado. Vamos ficar combinados assim. Tá bom, Okay. Munir, valeu. Bom, então, essa questão do setor primário, nosso, não é novidade, que é complicado mesmo, né? Há um mistério aí que a gente não consegue solucionar, né? Até eu falei que teria que buscar os deuses do Olimpo, né, para tentar desvendar esses mistérios que estão aí. Alguns até, como é que se diz, debitam o problema a uma provável maldição de Ajuricaba, né, que teria dito que, quando acorrentado, que se jogou às profundezas do Rio Negro, teria vaticinado que nesta terra nada prosperará. Então, a traição que ele sofreu, né? Mas isso deve ser lenda, né? Ninguém tem certeza. Nem o Maripiranga assegurava a veracidade desse vaticínio dele, né? Bom, mas o fato é que a gente se depara com... Já está aqui, Cristóvão, o PowerPoint? Eu queria só confirmar se vocês estão vendo aí o compartilhamento da tela, né? Só uma tela branca. A tela está em branco. Está em branco. Está branco. Tem uma apresentação, mas em branco. Ok, deixa eu... Bom, mas então, remonta ao início dos tempos. O Jorge Loureiro, num livro dele, que eu não estou lembrado agora do título, mas é um livro bastante interessante sobre a história econômica do Amazonas. Agora sim. Ele diz que no século XIX, XVIII para XIX, por aí assim, nós não tínhamos agricultura, nós não tínhamos pecuária. Né? Como é que o povo vivia daqueles vilarejos? Os povos viviam com base na pesca, no produto da pesca, inclusive do peixe-boi e da tartaruga, que era a peça de resistência das refeições. As refeições triviais do dia a dia. Elas se baseavam no pescado, nas carnes da tartaruga e do peixe-boi. Olha só, imagine. Isso hoje seria, assim, um crime dos crimes, né? Mas enfim, só eram circunstâncias. Mas o fato é que, ao longo da história, desde o período do período da borracha, né, passado pelo extrativismo, né, nós não tivemos uma fase áurea da agricultura no Amazonas. Não tivemos. Né? Nós tivemos, na verdade, no próprio período da borracha e no extrativismo da exportação dos produtos da floresta, das essências vegetais, do couro dos animais selvagens, né, de jacaré, enfim. Da produção de madeira, da pesca, destacando nas essências a essência do pau-rosa, que pesou bastante na nossa pauta de exportações. Nas piaçavas, né, na castanha,
não podemos, claro, não, castanha. Enfim, os produtos da coleta extrativista, da atividade coletora extrativista, foi que sustentou a nossa economia desde o fim do ciclo da borracha, por volta de 1912, 1914, até 67, quando iniciou a Zona Franca de Manaus. Isso é um período longo, né? Isso significa quantas décadas, Lavô? De 14 para 67. 1914 para 67, isso vai 70 anos, mais ou menos, né? Por aí assim. Que o extrativismo, né, sustentou nossa economia. Nós todos, sem exceção, ricos, intermediários e pobres, a nossa geração, viveu do extrativismo. Nossos pais ou eram grandes empresários, como os Bezecri, os Sabás, etc., né? Depois os Benchimol, mais tarde um pouco os Benchimol, etc. Ou eram os intermediários, ou eram operários, como meu pai, que foi carpinteiro, que depois virou empresário de ônibus, etc., etc., né? Funcionários públicos, professores, juízes, que eram raros os juízes naquela época, desembargadores, né? Então, quer dizer, essa sociedade, e claro, a classe proletária lá embaixo. Mas, enfim, de qualquer maneira, de uma maneira direta ou indireta, todos nós vivemos essas décadas do extrativismo. Mas mesmo com o fim do período da borracha, aí que é o intrigante da história, nós não aprendemos com o fim do ciclo da borracha. O fim do ciclo da borracha, eu insisto, né, no fato histórico de que ocorreu o fim do ciclo da borracha, como ocorreria de qualquer maneira, porque os ingleses, muito espertamente, viram que aqueles preços praticados à época, $3 por libra-peso, $3,60 por libra-peso, estava inviabilizando o desenvolvimento da indústria, inclusive da automobilística. Quando os ingleses levaram as sementes para os Kew Gardens e depois para a Malásia e para o Sudeste Asiático, e que desenvolveram lá as mudas, e que plantaram, e que quando começaram a produzir, logo no início do século, eles começaram a produzir, final do século passado, início do século, eles produziram, a imprensa anunciou que a Malásia teria produzido 400 quilos de borracha. Ora, os seringalistas nossos aqui, e os comerciantes, disseram, isso é brincadeira. 400 quilos, nós produzimos 40 mil toneladas. Né? Então não havia... Isso era uma coisa absolutamente inviável. Só que ninguém imaginou naquela época a estrutura que os ingleses estavam montando lá no Sudeste Asiático. Estavam montando uma estrutura científica extraordinária que está lá até hoje, funcionando todos os institutos de pesquisas, a Sudévia deles, tudo funcionando perfeitamente. Osiris, me permite só uma interferência rapidinho. Eu queria só conferir se você está acompanhando a tela da sua apresentação. Não, ela está pequenininha aqui, ela está bem pequena. Congelada. Ela congelou, né? Tá. Deixa eu verificar aqui. Bom, então verifique a possibilidade de colocar na tela inteira. Então, quer dizer, quando eles desenvolveram, quando nós, o Brasil, percebeu, nós tínhamos já caído na teia deles, pisado na armadilha. Eles tinham desenvolvido um sistema de produção que rapidamente, numa década e meia, eles nos ultrapassaram na produção. Foi impressionante aquilo. Em 1912, eles já tinham ultrapassado. Ora, aquele preço, agora está aparecendo, Cristóvão, aquele preço da borracha... Aparecendo até? Agora está.
aquele preço da borracha, isso, deixa aí, por favor. Aquele preço da Deixa borracha na tela, né? Tá. de $3,60 por libra-peso, simplesmente caiu para 60 centavos. Uma coisa semelhante que aconteceu com a época dos disquetes, quando a Verbatim produzia um disquete aqui a $4, $3, $4 o disquete. Eu acho que a maioria deve lembrar disso, o Lavô com certeza. Quando o Collor abriu a economia, 91, 92, que começou a entrar disquete aqui da Coreia do Sul, começaram a entrar disquetes aqui a 35 cents de dólar. Ora, simplesmente expulsou a Verbatim do mercado. Né? Simplesmente, porque esse era o preço. A Verbatim produzia um produto aqui ao custo do Brasil, ao custo da África de Manaus, onde ele dependia das tecnologias todas. Não suportou, saiu fora do mercado. Na questão da borracha foi a mesma coisa. A indústria tinha que encontrar uma solução buscando redução de custos. Né? Osiris, só para adensar a sua explicação, no caso da Verbatim, isso é um exemplo já antigo de que o modelo a Zona Franca precisa ser oxigenado. Por que ela fez isso? Porque o Dailton, na época, foi obrigado a comprar injetoras para injetar fita cassete, que ele começou a fazer fita VHS também lá e fazer as coisas para verticalização. Coisa que ninguém faz no mundo, só aqui mesmo, que por PPBs e verticalização e tal. Exatamente. Bom, então, com esse exemplo da borracha, ele está muito bem analisado aqui, quer dizer, muito bem do meu ponto de vista, né? No meu livro. Eu entro em detalhes que pouca gente explora, entendeu? Nessa questão da borracha, porque ele é um ponto básico desse debacle da borracha, a queda da Zona Franca de Manaus, porque até hoje a Zona Franca de Manaus continua sendo um modelo de substituição de importações. Isso não cabe mais no mundo moderno. O mundo moderno hoje é movido a empresas de alta tecnologia dentro da Revolução Industrial 4.0. Então, quer dizer, mas nós não procuramos. Veja, lá na Malásia, no Sudeste, os ingleses, quando se viram acuados pela pressão dos preços, buscaram alternativas. Alternativas eles encontraram. Vamos produzir borracha assim, assim, assado. Para isso, nós precisamos montar uma estrutura dessa, daquela ordem. E eles começaram a produzir, começaram a plantar seringueira e a produzir borracha a partir de seringueiras livres, olha só, livres do microciclo. Nunca houve microciclo no seringado de cultivo do Sudeste Asiático. Nunca. Eles já começaram o seu microciclo. Nós aqui começamos com o ProBor, em final de 70 para 80, já com as nossas mudas com microciclos, infestadas de microciclos. Mudas que vieram lá de Forlândia. E o microciclo, o mal das folhas, que acabou com Forlândia. Aquelas mesmas mudas, aquelas mesmas matrizes vieram para cá, contaminadas, e, portanto, nossos seringais do ProBor não evoluíram. Então, bem diferente. Então, com a agricultura está acontecendo a mesma coisa. Entendeu? Não muda a dinâmica não muda. Nós não buscamos fugir das armadilhas. A gente lutou muitos anos para levar o orçamento da CEPRO e DAN de 0,7 para 3%. Foi aprovado finalmente, depois da pressão de mobilização da Federação da Agricultura, né? E foi aprovado agora com o governo do Melo, salvo engano. Foi do Melo que foi aprovada a lei, que elevou... Do Amazonino, Osiris. Foi do Amazonino.
que elevou para começou a vigorar agora no passado, já no governo Wilson Lima. Isso, e já no governo Wilson Lima, exatamente. Isso. Então, quer dizer, ora, passou de 0,7% do orçamento para 3%. Está dando um eco violento aí. Pronto. Parou o eco. Bom, então, quer dizer... Então, nós, esse reforço orçamentário era tão ridículo a participação do setor primário, da agricultura no orçamento do Estado, que a Secretaria de Cultura, o orçamento da Secretaria de Cultura era maior do que o da SEPRO. Não que a gente seja contra a cultura, claro, mas não faz sentido. A produção de alimento tem que ter primazia, como é assim no mundo todo. O mundo se desenvolve a partir do setor primário. O setor primário que gerou capitais para o incentivo, o desenvolvimento da indústria. Isso aconteceu no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, o café em São Paulo, né? E a agricultura no sul, enfim, a cana-de-açúcar em Pernambuco e em Alagoas, que foram gerando esses capitais e que foram sendo transferidos para as capitais para o desenvolvimento da indústria, da agroindústria. Nós não temos essa fase. Entra governo, sai governo, nós não temos um planejamento estratégico para o setor primário. Aí se reclamar porque a Zona Franca, a indústria fica com tudo, a indústria isso, a indústria aquilo. Não. A indústria está gozando dos benefícios fiscais estabelecidos no 288. Da mesma maneira, ou melhor, por igual, o setor primário teria que estar também se beneficiando dos mesmos incentivos. Mas isso não aconteceu. Então, nós não temos setor primário. Nós não temos campo. Porque quem tem campo, quem tem produção agrícola, agropecuária, sofre menos nas crises. Né? As crises, todas elas, atingem primeiramente a indústria, atingem o serviço, mas a agricultura é segura. Tem muita força a produção agropecuária, né? Porque a produção de alimentos, você já garante isso aí, a sustentação da sua população. Então, é uma coisa que não me apraz reconhecer isso, né, de maneira nenhuma, mas isso é uma imposição técnica que precisa ser examinada com a devida atenção. Eu procuro, quando escrevo meus artigos, ser um tanto didático, sem agredir ninguém, mas mostrando uma realidade. Realidades que não precisam ir longe. Nós temos aqui Rondônia, do nosso lado, o Pará. O Pará é hoje o maior produtor de mandioca do Brasil, junto com o Paraná. Abacaxi, fruticultura, grande exportador de carnes, etc. Tem Rondônia já entrando com café e assim por diante. A gente não passa daquele nosso, com algumas exceções, por exemplo, a agropecuária. A pecuária que assume um lampejo de desenvolvimento no sul do Amazonas, aqui no Baixo Amazonas com o programas Balde Cheio, por exemplo, que depois o Munir vai falar melhor, entendeu? Sustenta uma atividade, mas sem uma projeção de crescimento expressivo para competir, né, no mercado nacional ou no mercado internacional. Não tem essa possibilidade. No máximo, nós chegamos a abastecer parte do nosso mercado. O mesmo que acontece com os demais produtos da agricultura, né? O milho, o arroz, o feijão, a laranja, o abacaxi, a mandioca, etc., etc. São produções que mal atendem o mercado. A nossa produção pesqueira mal atende o nosso mercado. Nós temos apenas uma cadeia de produção aqui que atende 100% o nosso mercado. Qual é? É a de ovos,
como é que chama, Munir? Das granjas, produto granjeiro, mas de ovos, não de carne. Isso. Né, Munir? Não de carne, de ovos. Que aí atende 100%, mas hoje muito ameaçada pela produção aqui do Mato Grosso e de Rondônia, a ponto de chegar produto do Mato Grosso aqui, ovos do Mato Grosso, em Manaus, mais barato do que o nosso ovo produzido aqui em Manaus. Algumas granjas já fecharam por conta disso. Granjas, inclusive, históricas, né? Uma ou duas já saíram do mercado. Então, eu entendo que no lugar da gente estar festejando que nós somos isso, que nós somos o maior, mais importante do Brasil, etc., etc., nós precisamos investir em quê? Em ciência e tecnologia, em pesquisa, como é que se diz? Desenvolver o nosso zoneamento ecológico econômico, olha só, repetindo isso aí, e repetindo e repisando, porque é a partir do ZE que nós vamos definir as vocações das calhas dos rios, das mesorregiões. Né? E aí, Oi, Balduino, tudo bem? Daí você definir as vocações dessas. O que é que nós podemos produzir no Rio Negro? O que é que nós podemos produzir no Alto Solimões, no Madeira, no Purus? Não, aqui no Purus não podemos produzir nada. Então esquece o Purus. Né? E assim, por exemplo, estou falando. No Médio Amazonas, no Baixo Amazonas, essas vocações precisam ser definidas. E eu me lembro que no tempo da CODEAMA, nos anos 60 para 70, a CODEAMA fazia esses estudos de pré-viabilidade econômica. Isso no tempo que não existia computadores. Mas naquela época, a CEPRO, por exemplo, tinha uma ferramenta chamada Comissão de Planejamento Agrícola, como é? a CEPA, Comissão Estadual de Planejamento Agrícola, que se antecipava, projetava o futuro. E aí veio, inclusive, a CARA Amazonas para cá, em função desse trabalho, junto com a SUFRAMA, etc., etc. Bom, essa falta de planejamento também passa por cima de uma coisa muito elementar que se chama sistema de produção. Pessoal, isso é simples de entender. Quer dizer, simples não é, mas não é muito difícil de entender. Você só produz... Osiris, de repente uma interferência. Se for possível você apresentar a sua palestra diretamente do teu computador, seria extremamente importante. Eu estou tendo um pequeno probleminha aqui de ordem técnica. Então, como é que passa por mim, então? Tu podes apresentar agora, na faixa branca de baixo, tem Sim. Apresentar agora. E aí tu já entras com... Apresentar agora, é isso. Peraí. Apresentar... Pode clicar em direto. Uma janela... Apresentar agora, isso. Não tem apresentar agora. Aí vai... No finalzinho aqui na barra branca de baixo das imagens, né? Do lado direito da tela. Do lado direito, na parte de baixo. Apresentar uma janela, é isso? Não, apresentar agora. Não tem apresentar agora, cara. Espera aí. Pode apresentar numa janela também. Pode abrir esse link. Não. Conseguiu abrir? Não. Vamos ver agora. Ok, vai abrir agora. Excelente. Perfeito. Não, para mim não abriu ainda. Ótimo. Pode ir clicando aí agora na apresentação, aí tu procura agora a palestra, né? Pode minimizar essa tela aí e procurar a tua palestra e já entrar direto com ela. E aí, Cristóvão? Claro, não está. Não está aparecendo, não, meu amigo. Não, peraí, minimiza naquele botãozinho de menos lá em cima, do lado superior direito,
e aí tu já procura o documento direto teu e apresenta direto aí da tua tela. Ok? Não está ok. Não, na parte direita. Deixar essa coisa comigo é só do rolo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É porque. Eu não estou. Aqui em cima, por exemplo, não está aparecendo o minimizar, porque tem várias figurinhas em cima do minimizar. Tá, então deixa eu ver se eu tento por aqui de novo, tá? Então, vou tentar de novo. Então deixa eu complementar isso aqui, que vou entrar no primeiro slide daqui a pouco. Tá ótimo. Mas, Osíris, estou falando, Osíris, você apresenta de forma tão pedagógica que a gente parece estar vendo a sua apresentação. Então não se preocupe. Tá? Então fique tranquilo. Pedagógico, então está muito tranquilo, está muito didático. Fique tranquilo, tá? Bom, excelente. Então é o seguinte, mas Cristóvão, vamos tentar entrar na primeira daqui a pouco. Pode entrar. Então, uma coisa parece simples, mas não é. É difícil, mas nem tanto. Produzir. Eu estou aqui diante de pesquisadores da mais alta expressão, do INPA, do Munique, que é um grande... que tem uma experiência profunda, né, no setor primário, pela sua vida inteira dedicada a esse setor, né, desde menino. Opa, agora sim. Bom, então, peraí, deixa eu ver aqui. Aí eu vou descendo as telas. Sumiu de novo. Agora. Eu vou descendo a tela. Isso, deixa nessa aqui. Bom, então parece simples, mas não é, parece complicado, mas nem tanto. Produzir. Produzir significa, você só produz, isso eu estou falando, não porque eu seja um técnico, mas pela minha experiência no setor. Eu vivo isso há 40 e tantos anos, 50 anos quase, né, com a produção de laranja. Então, você só produz, então, aí, esse nosso projeto com a Embrapa, né? Cruz das Almas, CPA, o FAM. Né? Nós estamos chegando, 10 anos depois, a uma coisa chamada sistema de produção. Ora, desde 2010 que nós lutamos por isso. Nós tivemos... técnicos da CPA naquela época, 10, 15 anos atrás, que era contra. Não precisamos disso. Nós, para produzir, nós já temos as ferramentas, e não tínhamos. Nós estamos chegando às ferramentas efetivas agora, em cima de uma coisa chamada sistema de produção. E as tecnologias paralelas, né? De combate a pragas e doenças, de fertilização. Jogar adubo não é uma coisa que eu digo, olha, eu vou ali e vou jogar meio quilo na minha gravioleira, no meu cajueiro do meu quintal. Não é assim. Existe uma coisa chamada análise de solo e folha, que mesma coisa que o exame de sangue para nós, exame de urina e de fezes, dá instrumentos ao médico para diagnosticar o que é que nós temos, se nós estamos subnutridos, médio nutridos ou não, estamos doentes, quais são as deficiências disso, daquilo outro. As análises dão essa resposta. Meia dúzia, né? Quer dizer, a grande maioria dos nossos extensionistas não sabe interpretar uma análise de folha, de solo e folha. Então é difícil. O governo tem que investir nisso. Se não investir nisso, a gente não sai desse marasmo, dessa mesmice, da maldição do Ajuricaba, seja lá o que for. É porque a gente não consegue. Você produz. Você planta um pé de cajueiro, ele nasce ali. Ele nasce daqui a pouco, com menos de 2 anos, ele está produzindo. Mas ele dá a primeira carga, da segunda em diante, já começa a empretejar a folha, o frutinho, que é uma coisa chamada antracnose. Se não for combatida, não vai produzir. Não produz o caju, não produz o abil, não produz a graviola, dá aquela broca da graviola, e assim por diante.
Quer dizer, há um sistema em que você define como é a formação de uma cova, qual a adubação de uma cova, 40 por 40 por 40 de profundidade, como é que eu formo essa cova? Preparo essa cova para receber uma muda de qualidade. Uma muda de qualidade. Não é muda pegada aí na marra, não. Ali na esquina, aquele pessoal que chegava em Manaus com aqueles caminhões cheios de muda que você não sabia de onde vinha. Tudo contaminado com pragas e doenças, entendeu? Então a muda ela tem que ser uma muda de qualidade, uma muda sã, sem contaminações, etc, etc. Pronto. Aí vem o sistema de adubação daquela muda, né? Com 30 dias isso, com 60, com 90, tal, com 180, daí em diante, quando ela começa a chegar próximo da produção. Então, e paralelamente, os combates, via monitoramento, os combates de pragas e doenças. Porque se você deixar uma coisa chamada ácaro tomar conta de uma laranjeira, ela simplesmente desaparece. Ela não produz se deixar ela lá, o ácaro tomando conta. E assim por diante. Então, na minha visão, eu acho que o governo do Estado tinha que pegar esses recursos e investir nessa infraestrutura em primeiro lugar. Preparar o ambiente para produzir. Mas produzir onde? O que e como, né? São as questões da ciência econômica. O que, como e onde produzir. Né? Ou onde, o que e como produzir. Tanto faz. Isso é essencial. Isso, repito, o zoneamento ecológico econômico dá essa ferramenta, diz o que Rio Preto da Eva pode produzir. Olha, Rio Preto da Eva tem vocação para produzir peixe, isso, laranja, está um crescimento espetacular, quer dizer, em alguns produtores, porque em outros produtores a coisa já começa a desandar. Por quê? Por conta de problemas de mercado, o produtor ele não tem condições de comprar o adubo que a planta precisa, porque na análise de solo e folha, repetindo, ela indica exatamente, né? Bom, nós precisamos este ano adubar a nossa área com com as quantidades exatas determinadas para suprir as necessidades da planta. Tá certo, doutor Everton? Para suprir as necessidades da planta. A análise dá exatamente esses expectativas. Não é isso, professor Ferreira? Então, o produtor ele tem que estar preparado, né? Tem que estar orientado para essa realidade, essa técnica que, como eu disse, não é simples, mas também não é difícil de entender. Se ele for bem orientado, ele vai saber como. E ele, quando começar a oferir os resultados desses tratos culturais, ora, a minha laranjeira produz 300 frutas por ano. Se eu adubar essas minhas laranjeiras corretamente, de acordo com o resultado das análises de solo e folha, essa minha laranjeira não vai produzir 200, 300 frutas, vai produzir 800, 1.200 frutas por pé. Olha a diferença. E isso vai valer, meu amigo, para o abacaxi, para o cupuaçu, para a graviola, para tudo. Para o açaí, entendeu? O açaí, plantar açaí em terra firme, sem irrigação, é jogar dinheiro, é tempo perdido, é jogar dinheiro fora. Nós sabemos disso. Plantar a seringueira hoje, o ponto que eu discordo, né, em relação às expectativas da retomada do plantio de seringueira, é que hoje você não tem mais áreas. Por exemplo, eu tenho 500 hectares, eu só posso trabalhar 20% disso. Descontado as fontes de garapés, disso, daquilo, vai me sobrar o quê aí? Uns 80 hectares. O que é que eu vou fazer com 80 hectares plantando seringueira? Eu não vou ter viabilidade. Eu vou ter que buscar outras alternativas. Né? Essas alternativas quais são? Nós não sabemos. Nós não temos as respostas, senhores. Simplesmente isso. Não temos as respostas. Então, por isso que eu discordo
desse oba-oba que se faz no setor primário, faz festa aqui, faz festa acolá, que nós temos que isso e aquilo, não estamos. Então, veja, a realidade nua e crua está aqui, nos dados do IBGE que a Federação da Agricultura me ajudou a montar. Por exemplo, no rebanho bovino, Gustavo, como é que eu desço agora? Assim, né? Ah, tá. Rebanho bovino. Olha só, eu não vou repetir não todo o quadro, porque já está passando do tempo. Nós temos 214 milhões de cabeças, nós temos Brasil 214, o Norte tem 49 milhões de cabeças, e nós temos 1.455.000, 71% do Norte, né? Do Norte. Rondônia tem 14 milhões, o Pará 20 milhões de cabeças, 21 milhões de cabeças. Esse número, 1.455.000 cabeças de gado aqui, isso remonta a muitas décadas, e hoje só está assim por conta do sul do Amazonas. Porque, não sei se o Mundi concorda, mas o Baixo Amazonas continua estável, o plantel e a produção. Concordo sim, Osiris, concordo plenamente, porque realmente há claramente um declínio do rebanho do Baixo Amazonas, uma região de pecuária tradicional que não soube buscar aquilo que você colocou, tecnologia, conhecimento, pesquisa. Isso. Então, o declínio tecnológico trouxe essa realidade para o Baixo Amazonas. E é evidente, né, Munir? Aquelas famílias, todos nós lembramos aquelas famílias de pecuaristas famosas do Baixo Amazonas, não existem mais. Não existem mais, né? Então, quer dizer, agora, por quê? Porque a várzea é muito limitada para tudo. A várzea, por exemplo, o plantio de melancia lá de Nova Olinda. Se a seca é muito grande, vai retardar o plantio de melancia nas várzeas lá de Nova Olinda. Nova Olinda, né, Muni? Nova Olinda é aquela região ali Nova Olinda. Nova Olinda é aquela região ali do Madeira. Vai atrasar, né? Então, por quê? Porque nós não temos tecnologia de exploração da várzea. Eu vi um dia desse, naquele dia, a nossa professora Marilene falando em várzea. Ora, meu amigo, ela não tem a menor noção do que é várzea. A várzea, não existe tecnologia adequada, a não ser no Egito Antigo, de produção na várzea. Só no Egito Antigo. O Brasil não tem essa tecnologia de produção em várzea. O Brasil não desenvolveu essa tecnologia até hoje. Na Amazônia, pior ainda. Então, peraí. Já que aqui embaixo? Então, a pecuária... Cristóvão, me ajuda aí, Cristóvão, que aqui a coisa... O gráfico de barra, aqui o gráfico de barra dá bem a disparidade, né? Tá certo? Os rebanhos, né? Está aqui o Pará, está aqui Rondônia, está aqui o Amazonas. O sul do Amazonas vai crescer muito a pecuária lá, vai crescer bastante, porque é um efeito que vem um efeito técnico, inclusive, né? Os rebanhos lá do sul do Amazonas, lá de Lábrea, né? Daquela região toda ali, são rebanhos altamente tecnificados. Por quê? Porque o produtor, ele vem do sul do Brasil, ele sabe o que é produzir. O nosso caboclo não sabe o que é produzir. Ele produz uma cebolinha naquele canteiro, daquela canoa velha, lá no fundo do quintal dele, um tomatezinho, aquilo. Mas a gente não passa. Se você comparar com o produtor do sul do Brasil,
aquele que veio da Itália, miserável, passando fome para cá, mas ele trazia o quê? Ele trazia uma coisa chamada tecnologia de produção. Ele sabia o que fazer com a terra. Nós não sabemos o que fazer com a terra. Né? Então, nós temos que investir muito nessa tecnologia de produção, de processo e produtos. E, repetindo, o zoneamento ecológico e econômico é que diz o que se pode ou não produzir. Porque não adianta você querer plantar uva no Amazonas, que não vai dar pera, maçã. Dá onde? Dá, até dá. Está ali Petrolina provando que você pode produzir, desde que haja tecnologia adequada, desde que você tenha o sistema de irrigação. Né? Petrolina já está, além da uva, de pera, de maçã, de manga, entendeu? O Petrolina já está entrando em outras culturas complementares. A região do Cariri e do Ceará, isso são regiões secas, pessoal. Isso é alto sertão que eu estou falando. Mas a tecnologia corrige isso. E agora, com a água do São Francisco chegando, vocês vão ver, nós vamos ver o salto que aquela região vai dar em termos de produção agrícola. Não autoriza. Nós não temos seca, nós não temos como é que diz, as intempéries, não está descendo, Cristóvão. Nós não temos as intempéries do sertão, mas nós temos o excesso de água, que é tão ruim quanto a falta. Então, essa dosagem tem, por exemplo, esse mês agora, esse ano, nós estamos tendo chuva desde outubro do ano passado. Então, por exemplo, eu adubei a minha laranjeira, estou citando como exemplo, mas no caso foi verdade assim mesmo. Em outubro, setembro, outubro. A segunda aplicação que eu tinha que fazer era agora em março para abril. Não estamos conseguindo adubar, por quê? Porque está chovendo demais. O adubo que eu jogar na terra, a chuva vai levar. Ora, essa consciência tem um produtor, entendeu? Experimentado, etc, etc. Mas o pequeno produtor não tem essa experiência e esse entendimento. Então ele sofre, entendeu? Ele passa a abandonar suas culturas. Está acontecendo com muitos laranjais lá em Rio Preto da Égua. Ele abandona as suas culturas porque ele não tem como manter. A cultura, a produção, antes de ir lá, ele planta mamão, mas o mamão, antes de amadurecer, ele já vendeu, porque ele precisa daquele dinheiro para pagar, para comprar comida e para pagar os seus auxiliares. A laranja é a mesma coisa, e assim por diante, o peixe é a mesma coisa. Muitas vezes ele despesca o seu lago antes de o peixe atingir o tamanho ideal para despesca. Né? Então, voltando a repetir, quer dizer, investimento, isso que o governo tinha que estar priorizando, visando o futuro. Ora, eu não vou... Está aqui a produção de tambaqui. Está aí na tela, né? O Brasil produz... Não, aqui... Produto tambaqui. O Brasil produz 101 milhões? Quilo, por quilo, né? Ou seja, 101 mil toneladas. O Norte produz 73 mil toneladas. O Amazonas, olha só, 5.900 toneladas. Quer dizer, nós somos 5,81%. Até em Tambaqui nós perdemos. Né? A Rondônia produzindo 40 mil quilos de tambaqui, 22%. O Pará produz menos que nós, mas o tambaqui realmente lá no Pará não produz mesmo. Bom, então, aí a gente vem para a outra tela. Pode passar esse abacaxi que a gente já viu. Vamos pegar outra tela aqui. Olha, Rondônia com 55% da produção do Norte. Rondônia.
Mas o Mato Grosso está crescendo muito também na produção de peixe, inclusive para exportação. Estão exportando muito. O abacaxi, que nós somos bons, né, nessa cultura. Pegando aqui 160 mil toneladas. Não. O norte com 500 mil toneladas. Rondônia vai com 17 mil, o Amazonas com 72 mil toneladas. Nós estamos com 6, não é 6, é. No norte. Roraima com 215 mil toneladas. Não. Essa é a variação dos 3 anos, Osíris. Ah, é. Tem 2017 para 2019. Então, 19, por exemplo, pegar 19 aqui. Então, 508 mil toneladas. Nós temos. Vamos passar a tela de baixo que dá as quantidades relativas. Pode chegar mais na outra. Na outra. Aí. Então, subindo um pouquinho, por favor, Cristóvão. Isso. Então, nós temos o Pará, 61,34%, Amazonas, 14%. Eu confesso que eu não entendi esse quadro aqui direito. Mas, bom, então, mesmo com a grande produção de abacaxi que nós temos, nós estamos caindo numa outra armadilha, que é o que fazer com aquele abacaxi do Novo Remanso. Ele já estamos atingindo um nível bom de produção, mas o consumo in natura não dá conta dele. E nós não temos alternativa de industrialização. Eu não sei, Munir, nunca mais fui lá, se estão investindo nisso, se você puder dar uma informação melhor, mais atualizada. Osíris, eu acho que esse é um exemplo emblemático de um produto do nosso setor rural que já tem a possibilidade e a necessidade de verticalizar essa produção. Sem dúvida. E para isso, o poder público precisa ter uma ação de atração de empreendedores, principalmente para agroindustrializar isso. A Maguari veio alguns anos atrás aqui prospectar oportunidade de negócio para a produção de polpa de açaí. E quem sabe também o abacaxi não possa despertar o interesse, ainda mais que o nosso abacaxi, reconhecidamente e recentemente, ano passado mais exatamente, foi certificado com a identidade geográfica, e o trabalho da participação da Embrapa foi fundamental nisso, o SEBRAE também, com uma doçura singular do nosso abacaxi, principalmente do Novo Remanso. Então, isso com o intuito de diferenciar esse nosso abacaxi com uma agregação de valor, mas falta agora esse elo do processamento, da industrialização, até para que nós não tenhamos, como você muito bem colocou, problema já de falta de mercado para esses frutos in natura. Exatamente. E a gente vê as esquinas de Manaus, não é segredo para ninguém, as nossas esquinas de Manaus abarrotadas de abacaxi na época da safra, vendendo a preço de banana. Bom, aí nós vamos aqui, a próxima tela é sobre laranja. Laranja a gente também perde goleada, né? Enquanto o norte produz 393 mil toneladas de laranja, Rondônia 7.700, o Amazonas 40 mil, o Pará 324 mil. Quer dizer, o Pará tem 80%, mais de 80% dessa produção, né? É do Pará, lá de Capitão Poço, sobretudo, e aqui da região de Santarém também. Inclusive, chega muita laranja dessa região aqui em Manaus, né? E essa produção que chega, ela derruba a nossa safra, porque ela vem a um preço muito menor do que a
a nossa fruta aqui. Munir, aliás, Cristóvão, vamos descer então. Eu não consigo descer aqui. Osíris. Oi. Ferreira. Oi, Ferreira. Deixa eu só passar uma informação aí sobre o abacaxi. Isso, é que eu trabalho lá com um grupo aqui da Fundação de Diversa Saúde, desde 2013. E é o seguinte, eu acabei falando ali, eu liguei para lá e eu falei com o chefe da cooperativa lá. Eles têm lá uma fábrica de suco, amanhã eles vão produzir lá 4 toneladas de suco de abacaxi. Tá? Então, aquela fábrica lá, que foi financiada pelo governo, que estava meio abandonada, então, eles compraram outros equipamentos, complementaram, e amanhã eles vão produzir lá. Tá? Uma informação para você ter. Ótima informação. Agora, isso nos traz aí um outro problema. A droga que a gente só fala em problema, né? Que é a nossa baixa capacidade de associativismo. No sul do Brasil, 90% da produção é de cooperativas. A cooperativa é uma coisa absolutamente consolidada no sul, no centro-oeste do Brasil, no sudeste do Brasil, é a cooperativa que manda. São cooperativas, uma cada vez mais forte que a outra. Nós não temos, o nosso associativismo é ridículo. Não sei o que acontece, que as cooperativas raras que dão certo. Nós já tivemos N tipos de cooperativas aqui no Amazonas e elas não vão para frente. Então, isso prejudica muito, porque a cooperativa é um instrumento de facilitação, de agregação do produtor, né, setorialmente, aqueles encontros dos fins de semana e as compras, né, as compras de insumos que são desenvolvidas em grandes quantidades, em vez de eu comprar 1 tonelada, a cooperativa compra 100 toneladas. Em vez do Munir comprar 3 toneladas, a cooperativa compra 500 toneladas. É claro que o custo de 1 tonelada da cooperativa é muito menor do que o que nós compramos como produtor individual. Assim mesmo vai com a venda. Você pega uma Batavo, por exemplo, leite, manteigas, iogurte, etc. Que é a Batavo? É cooperativa. Entendeu? É cooperativa aqui do Paraná, salvo engano, Santa Catarina, acho que é Paraná, na Batavo. É um monstro. Se você pegar e entrar na internet, Batavo, você vai ver o monstro que é aquela cooperativa. E assim, as cooperativas do vinho, eu estava assistindo um dia desse um documentário sobre a colonização alemã aqui no Canal Brasil, e os gaúchos lá dizendo: nós não vivemos fora da cooperativa. Se nós ficarmos fora da cooperativa, estamos mortos. É a cooperativa que nos segura, a cooperativa que nos sustenta. Então, isso também é uma coisa que nós não estamos investindo. Eu vejo os esforços do Machado, do próprio Petrúcio, quando era lá da Federação das Cooperativas, etc., etc. A Federação da Agricultura faz o que pode, mas esbarra na falta de investimento do governo junto ao produtor. Porque quem tem que organizar o produtor é a extensão rural. A extensão rural, se não cumprir esse papel, impossível para qualquer outro setor tentar fazer isso, tomar esse lugar. Tem que ser a extensão rural para organizar o produtor em cooperativas, em associações, etc., etc. Era um trabalho que a Cara Amazonas, originalmente, quando instalada aqui em 66, fazia em todo o interior do estado. Mas depois, como sempre no Amazonas, as coisas desandam, né? Aqui você tem início, meio e raramente tem fim. Fala-se naquela terra do já foi, do já teve, né? A Praça dos Remédios que não tem remédio, de flores que não tem flores, e assim por diante. Então, essa coisa tem que ser dado um fim nisso. A gente batalha, mas é sempre, digamos, o interesse político,
né, que predomina, infelizmente. Vamos lá, Cristóvão, descendo mais. Desculpe, Osíris. Lá para baixo. Alô, Osíris. A gente vai pegar todas as cadeias, limão, pode passar isso aqui. Vamos descer. Osíris, eu queria só, desculpe interromper, sim. Sugerir ao nosso amigo Cristóvão, aí nesse ícone azul que tem embaixo uma janelinha, à direita tem uma palavra ocultar. Se ele clicar ali, alguns dados que estão aparecendo, eles estão sendo cobertos por essa janelinha. É só clicar em ocultar à direita da janelinha azul. E só para esclarecer, eu queria saber do lugar que tem a produção de 4 toneladas de suco de abacaxi, que eu escutei o colega entrando, mas eu não capturei de onde é que é. Era só isso. De novo, obrigado. Novo Remanso, ali próximo lindo para Itacoatiara. Entre Manaus, entre Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Então vamos, mandioca. Ok, obrigado. Olha só, a mandioca, por exemplo, é outro exemplo. Esse é uma cultura que ela é centenária, ela está no coração e na mente do amazonense também, né? Do caboclo, Amazônia. Mas olha só, o norte produz 6 milhões de toneladas, Rondônia 520 mil, o Pará, o Amazonas 876 mil, o Pará 3 milhões e 700. O Pará, esse número aqui, pula para 4, olha aqui, em 2017 foi 4.200. Esse nível de médio de 4 milhões de toneladas é o equivalente ao que o Paraná produz, e a disputa no mercado brasileiro é essa, é Pará e Paraná. Um ano é um, outro ano é outro, o maior produtor, né? A gente, com essa quantidade aqui, sustenta, mas não abastece o mercado. Também não abastece o mercado. Tem que vir farinha do Pará, né? Não sei se de Rondônia está chegando, mas do Pará continua como sempre foi. Então, vamos descer. Eu acho que aqui eu posso passar lá para baixo. Eu quero entrar para encerrar, que já são 8h30, né? Então, não quero passar muito desses 45 minutos, não. 48%, né, da produção, o Amazonas. Aí vem aqui, Vale da Biotecnologia. É a coisa que nós estamos apostando, né? É na produção de produtos da biotecnologia, que, como diz aqui, né, é a maior floresta tropical do planeta, berço de pelo menos metade de todas as espécies vivas, pode se transformar no próximo Vale do Silício. Isso é um estudo do Charles Clement e do Niriguchi, que ele chegou a essa conclusão e propõe isso. Os mais de 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta, que abrange a Panamazônia, 19 vezes o tamanho da Alemanha, escondem matérias-primas que devem impulsionar a 4ª revolução industrial. Diz um estudo dessa Proceedings of the National Academy of Sciences, dos Estados Unidos. Mas eles estão se baseando nesse estudo do Niriguchi e do Clement. Bom, aí vem o mesmo problema. Ora, se nós não sabemos produzir mandioca, cacau, caju, banana, né, etc., peixe, como é que nós vamos produzir produtos da biodiversidade? Né? A Amazônia é um patrimônio biológico global, verdade, né? Como que pode impulsionar a nova revolução movida à inteligência artificial e tecnologia que imitam a natureza, o biomimetismo, né? Se faz muita confusão aqui. Porque as empresas do PIN não tem como entrar no mercado da biotecnologia, né, da bioeconomia. Ninguém está, no meu entendimento,
Isso jamais foi proposto ao PIN, a não ser na época do governo Lindoso, quando criou aquele programa do... Como é que chamava, Munir? O programa do... Enfim, que as empresas foram atraídas para o setor primário com ganhos adicionais de restituição de ICMS. Várias empresas entraram, barganharam com o governo, apresentaram seus projetos para produzir seringueira, para produzir isso, para produzir aquilo, etc. Sobretudo no Distrito Agropecuário, inclusive aquele grande projeto de palmito da Sharp. Da Sharp lá no Rio Negro. Lá no Rio Negro. A CCE entrou em seringueira, em suinocultura, isso, aquilo, etc. Ora, mas eles não tinham essa vivência. O empresário do setor primário, o empresário da bioeconomia é outro empresário, tem nada a ver. Isso aí é uma gente do nível do pessoal da Natura, do pessoal disso, do pessoal daquilo, do pessoal da soja, do pessoal do milho, do pessoal dos grãos, do pessoal do leite, da carne. Manda um pecuarista daquele de Rondônia produzir laranja. Ele não vai saber e nem vai se interessar. Ele sabe produzir carne, ele sabe produzir gado, carne ou leite. Depois ele sabe também industrializar esses seus produtos com a indústria de laticínios e assim por diante, né? De iogurte, dos produtos derivados do leite. Mas ele não sabe produzir café, não sabe produzir banana, tá? Então não adianta querer misturar as coisas, não tem nada a ver. Porque o Distrito Industrial ele conseguiu preservar a nossa floresta. Meu amigo, jamais uma empresa do Distrito Agropecuário, eu tenho 50 anos, 40 e tantos anos nisso aí, eu fui dos pioneiros do setor de consultoria, desde o início dos anos 70 que eu militei nessa área, nunca nenhuma empresa manifestou esse interesse de ajudar a preservar a nossa floresta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O desmatamento nosso só não é mais avançado, só não está mais avançado pela contenção do próprio movimento da expansão da fronteira, da nova fronteira agrícola, que ela está vindo do sul para o norte. Mas ela não vai passar muito do sul, não, porque não tem como ela atravessar o Amazonas, né, os Solimões, o Amazonas, é muito difícil. Então, eu não acredito, eu acho que o sul do Amazonas tem que ser um projeto específico para aquela região, não só em relação aos grãos e à pecuária, mas em relação à mineração. O que sai de ouro ali de Novo Aripuanã, como é da cidade lá do Visóli, do Apuí, aquela região toda, é uma coisa impressionante. São centenas de quilos por dia que sai dali. Aqueles aviãozinhos estão lá, aquela região ali do Pará, do oeste do Pará ali, tem companhias de aviação ali imensas. O Zé Alberto conhece bem, o Zé Alberto Machado conhece bem aquela região. Né? O Sérgio Amédio conhece bem aquela região, trabalha naquela região com o manejo florestal sustentável. Então, eu estou assistindo um documentário um dia desse, é impressionante aquilo ali. Né? Virou um centro, uma região sudeste, sul do Brasil, aquelas extensões enormes, né, de campos, né, de produção agropecuária, aquilo ali, naquela região ali toda. Então, quer dizer, aquela região do sul do Amazonas tem que ser tratada especificamente. Diferente, a estratégia para lá haverá de ser diferente da estratégia para o Alto Solimões, por exemplo. Para o Rio Negro, que é uma região que eu entendo como uma região de vocação turística, a não sei que se prove o contrário. Mas eu penso que o Rio Negro é uma região de vocação turística.
As grandes cachoeiras lá de cima dali da cachoeira. São Gabriel. Hã? São Gabriel. São Gabriel da Cachoeira, né? Como eu vi agora no outro rio aqui próximo, né? As cachoeiras maravilhosas. Isso, você pega uma região como Bonito, por exemplo, a região de Bonito tem um movimento turístico 10 vezes superior ao nosso, ou mais. E a região do Bonito só tem aquele riozinho ali, que é bonito mesmo, e que o pessoal lá de São Paulo, do Paraná, vai para lá para mergulhar e ver os peixes. Você imagina como nós temos essas regiões encachoeiradas, que isso pode ser transformado, se a gente pega nos Estados Unidos aqueles rios de nada, mas que tem cachoeira, faz rafting, faz tudo mais lá, é coisa fantástica. Quer dizer, esse potencial está aí para ser explorado, está zero, né? Praticamente zero esse potencial. Aí, o que nós vamos poder fazer com Baixo Amazônia, o que nós podemos fazer com Médio Amazônia, o que nós podemos fazer com madeira e assim por diante. Então, quer dizer, para implantar a biotecnologia, aqui a bioeconomia e a biotecnologia, explorar nós temos que trabalhar muito. Não é dizer, não, vamos pegar o empresário ali, vamos ali em São Paulo, não. Para a bioeconomia, ela vai ter que depender de grandes capitais. Você pega uma Samsung, por exemplo, lá na Coreia do Sul, investe 2 bilhões por ano só nessa área de bioeconomia, de desenvolvimento de novos produtos. A Coreia do Sul é um grande exportador de produtos da bioeconomia. As raízes, ginseng, chás, etc. Eles são gigantescos, como o Japão também. Agora, eles investem pesado. Então, nós temos que, na minha opinião, nós temos que atrair esses investidores, esses grandes investidores, com uma legislação que dê a eles segurança, necessária segurança, né, para que eles possam, como o PIN, o Distrito Industrial de antigamente, teve em relação à atração dessas empresas todas que vieram para Manaus. Que você tinha uma legislação que dava garantia jurídica a esses empreendimentos. Assim mesmo, isso vai ter que acontecer em relação à bioeconomia. Essas respostas, o governo do Estado tem que dar, mas o governo do Estado não sabe quais são essas respostas e nem está investindo nisso, porque para investir, para ele dar essas respostas, o governo do Estado dar essas respostas, ele tem que se associar, primeiro, à SUFRAMA. A SUFRAMA, via CBA, tem essa responsabilidade também. Não vou nem falar na Sudão, vamos deixar por enquanto o Sudão de lado. Mas o INPA hoje está com 80 pesquisadores aí, eles falaram um dia desse, eram 150 há uns 5 anos atrás, hoje está com 80. Onde é que nós vamos chegar? A nossa Embrapa tem 20 milhões para investimento em P&D, 20 milhões, Everton, né? Você falou naquele dia? 2 milhões e pouco. 20 milhões, por aí, 20 milhões de reais. Isso não é nada. Falou 2 milhões e meio. Hã? O nosso custo aqui, para bancar a nossa manutenção aqui, é em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões. Para pesquisa... Para pesquisa no patamar de 200 milhões. O Brasil todo. Não, estou falando aqui no Amazonas, nosso CPA. O nosso orçamento para esse ano aqui, nosso custeio, tá? Não folha de pessoal. Entre 2 milhões e 3 milhões. Incluído P&D. Sim. Nós hoje temos 7 pesquisadores, tá? Isso, entende. Pois é, entende? Quer dizer, a universidade lá da Califórnia, que o Denis estudou lá, investe 700 bilhões por ano em P&D. Não tem nenhuma universidade nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, que invista menos de 100 bilhões de dólares em P&D. Não existe isso. Né? Eles investem 3%, 4% do seu PIB, do seu faturamento das empresas. Né? Nós investimos 1%, incluindo folha de pessoal. Não é para investimento puro em P&D.
incluindo o pessoal. Então, quer dizer, mas você diz, mas o dinheiro é muito. Não é isso, não. Nós temos os nossos fundos, o FTI, esses fundos estão sendo solapados, sendo transferidos para pagar despesas de custeio da Secretaria de Saúde e, pior ainda, para esse tal de fundo de amparo social, como é que chama? Aquele fundo que é gerido lá pelo Gabinete Civil. Promoção social. Promoção social. Isso é recurso para fazer política do governador, para mordomia, disso, daquilo. Entendeu? Não tem nada a ver com o processo de interiorização do investimento para os quais eles foram criados, esses fundos. Então, se você pegar isso aí, dá uns 2 bilhões por ano, mais o de informática, que só o de informática chega a 1 bilhão, mais ou menos, né, Lavô, por ano? Muito mais. Como o Lavô demonstrou no dia desse... Só para ter uma ideia, o FTI e o FPE, no ano passado, deu 1 bilhão 200 e pouco. Esse fundo estadual. Quer dizer, exatamente. 1 bilhão e pouco. 1 bilhão 200 e pouco. Num ano de pandemia. No ano de pandemia. Exato. O PIB, existem mais de 500 milhões, mais ou menos 600 a 700 milhões de dinheiro retido. Exatamente. Então, veja, quer dizer, vamos falar em termos redondos, 2 bilhões de reais. Isso, em termos de dólar, isso dá mais ou menos 300 milhões de dólares, 300 e poucos milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro jogado fora, desperdiçado, entendeu? São recursos que tinham que ser canalizados de acordo com um planejamento estratégico estrito, fechado com aquele objetivo definido, pré-definido, para se chegar em cima de uma matriz econômica constituída por que cadeias de produção? Nós temos que limitar essas cadeias de produção. Eu não posso sair investindo aleatoriamente tudo. Ou eu priorizo, ou eu não priorizo. Se eu não priorizar, tudo passa a ser prioritário. Isso não existe no mundo. Nenhuma mentalidade. Está aí a NASA agora, lá em Marte, usando os helicópteros, os dronezinhos, fazendo voos internos lá. Por quê? Porque a NASA, ela só se ocupa daquilo. São bilhões e bilhões de dólares que vêm de grandes investidores, de grandes fundos de pensão, de doações, disso, daquilo, quer dizer, tem um objetivo definido. Então, falta objetivo definido para nós. Aí vem na conclusão aqui, sintetizando, espero que sintetize, vamos ver, senão a gente vai esclarecer mais na discussão. Então, eu diria que nós partiríamos da reestruturação administrativa, técnica e operacional dos órgãos que coordenam o setor, na área da CEPRO e do IDAM. Ora, recursos hoje há. Recursos orçamentários há. Se você tiver projetos, se o governo tiver projeto, o executivo vai ser obrigado a bancar os projetos que estão dentro da dotação orçamentária. Estariam dentro da dotação orçamentária. Então, 2, adequação orçamentária e financeira, tendo em vista viabilizar ações eleitas como prioridade do governo. 3, investir no curtíssimo prazo na formação de pessoal técnico, treinamento e capacitação de extensão rural, hoje extremamente deficiente e desvirtuado em muitos aspectos de seus objetivos fundamentais. Sem o sistema de produção, não, vou falar isso no final. Paralelamente, 4, promover entendimentos com a Embrapa e INPA, objetivando definir sistema de produção. Aqui falta botar a CBA, que ainda não está definido, né? Sistema de produção capaz de orientar tecnicamente os setores prioritários e assim garantir sua execuibilidade técnica. Não. Sistema de produção. Vou falar grosso modo, sem os refinamentos técnicos, nossos pesquisadores estão aqui para me corrigir. Mas o sistema de produção, ela fecha todos os procedimentos técnicos em relação ao plantio, né, ou à produção de matrizes, no caso da pecuária, da avicultura, da piscicultura, etc.,
as variedades. Por exemplo, você vai produzir laranja, logo no início, quando nós começamos a produzir laranja, nos anos 60, 66, por aí, 67, nós trouxemos lá de Viçosa umas 15 variedades de laranja. Só restaram 3 variedades aqui que se ajustaram. E são as laranjeiras que hoje, as frutas que hoje bancam o nosso mercado, né? Elas são as líderes do mercado, que é a pera-rio, e as tangerinas e o limão Tahiti, né? O resto não se adaptou. Quer dizer, as culturas se adaptam ou não a um território. E assim mesmo, o sistema de produção, ela enfecha toda essa cadeia de conhecimento, de orientações técnicas, de tratos culturais, porque também não é só plantar. Plantar exige muda de boa qualidade, plantar exige adubação adequada nos diversos estágios. Um mês, com 30 dias, com 60, com 90, com 180, com um ano. Quando ela começa a produzir, já é outra história, entendeu? E a adubação e os monitoramentos para evitar as pragas, os ácaros, etc, etc, etc. Então, há um sistema todo que a Embrapa, é a Embrapa que valida esse sistema. Entendeu? Então, quando você tem um sistema validado pela Embrapa, você pode seguir cegamente. Porque o que a Embrapa está te orientando ali é absolutamente correto e confiável. Está aí os resultados da Embrapa no Brasil, não vamos precisar repetir isso. Mas essa conjunção, né, essa conectividade, né, Iris? Sem essa conectividade, sem essa convergência, nós não vamos avançar, pessoal. Não adianta a Federação da Agricultura ser... O Muni hoje é um dos produtores do Amazonas mais respeitado no Brasil. Ele é diretor da CNA, diretor de políticas ambientalistas. Como é, Muni? A sua diretora? Presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente. Comissão Nacional de Meio Ambiente. Meu amigo, o Muni é peça fundamental nesse processo. Entende? É peça fundamental. Agora, por que o Muni não é acionado corretamente, adequadamente, né? E, enfim. Bom, e por fim, criar... Isso aqui é uma proposição minha que eu faço há uns 10 anos, pelo menos. Criar uma empresa para, em articulação com INPA, Embrapa, CBA e a comunidade científica nacional e internacional, promover pesquisas próprias nossas e gerenciar a governança do setor de PDI. Porque INPA não gerencia, não promove governança, Embrapa também não, CBA não vai promover. Então, nós teríamos que criar essa empresa. Isso o que é? É um novo cabide de emprego? Não. Isso é uma empresa técnica. Né? E eu cito aqui os modelos. Nos moldes da EPAMIG em Minas. Vá questionar a EPAMIG em Minas. Vá questionar o IAPA do Paraná, o IPA de Pernambuco, o IAC de São Paulo, Instituto Agronômico de Campinas. Tem como questionar o Pará tem, não me lembro como é que chama do Pará, IDEPAR, parece, qualquer coisa assim, acho que é IDEPAR, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Pará. Né? Então, como nós já tivemos a CEPA, a Comissão Estadual de Planejamento Agrícola, que gerenciava o setor, a CEPA. A CEPA foi extinta, quando extinguiram a Emater, também extinguiram a CEPA, e o setor ficou jogado na mão dos políticos. Podem prestar atenção, cada secretário de produção, desde então, eram prefeitos derrotados no interior. Pode prestar atenção. Da mesma maneira que presidentes do IDAM eram políticos derrotados. Perdeu a eleição, bota no IDAM. E assim por diante. Ora, meu amigo, vá botar uma empresa dentro, lá no IAPA, aqui na PMI, vá ver se tem algum político lá dentro. Não tem nenhum, tá? O Ferreira estudou lá em Minas, ele sabe disso que eu estou falando. Né? Assim mesmo, o Everton sabe que no Ceará é assim, em Pernambuco é assim. Eu conheço Petrolina, é uma região
gerenciada por técnicos da Embrapa. Aquilo ali é um case de sucesso extraordinário, aquela região de Petrolina. Né? Mas por quê? Porque é a Embrapa, é a tecnologia que está na base daquele projeto. É isso que nós precisamos trazer para nós aqui. Porque sem isso, nós não vamos avançar. Daqui a 50 anos, nós estamos reclamando do mesmo problema. Daqui a 73, nós vamos estar dizendo que se nós tivéssemos acordado com o problema em 2000, em 1980, nós hoje seríamos uma potência mundial. Porque qual é a diferença entre a Zona Franca de Manaus e a Coreia do Sul? A Coreia do Sul, nos anos 50, estava destruída pela guerra. Nos anos 60, começaram os planos quinquenais, lá bancados pelos americanos, com o Plano Marshall para a Coreia do Sul. Como houve o Plano Marshall para o Japão, como houve o Plano Marshall para a Alemanha, os americanos na base disso aí. Então, e a Zona Franca foi criada em 67, quer dizer, nós temos praticamente a mesma idade. Coreia do Sul e a Zona Franca de Manaus. Ora, o que é a Coreia do Sul e o que é a Zona Franca de Manaus? Nesse meu artigo de hoje, não sei se já leram, tem demonstrado um cálculo lá de manejo florestal, um cálculo com base num estudo que o Sérgio fez, o Sérgio Amédio. Eu não pude citar em detalhe porque eu não tinha espaço para citar, mas aqui eu estou falando. Ele pegou a região, o território nosso, calculou lá 25%, na verdade tem que ser 20%, né? E chegamos a um desenvolvimento de projetos de manejo, né? Em síntese, que nós geraríamos um faturamento de 36 bilhões de reais, 36 bilhões de reais, e a criação de quase 80 mil empregos. Quer dizer, isto é um PIN. Isto é o que o PIN fatura e o que o PIN gera de empregos, pessoal. O setor de citricultura, de citricultura em São Paulo gera 400 mil empregos. O setor de citricultura em São Paulo, só em São Paulo, gera 400 mil empregos. Quer dizer, o setor primário é a garantia de segurança, de absorção de mão de obra extraordinária. E com o setor primário, com a agricultura, com a agropecuária, se arrasta o turismo ecológico, se arrasta a pesquisa científica, você arrasta a exploração das nossas reservas, que não servem para nada. Você pega os parques nacionais americanos, os parques nacionais do Canadá, da Alemanha, da Itália, de todo lugar, são parques nacionais altamente produtivos, não são autossuficientes, mas são altamente produtivos, né? Você pega ali aquele que vai lá para Las Vegas, o Grand Canyon, por exemplo, o que o Grand Canyon fatura por ano ali, em milhões e milhões de dólares, é uma coisa impressionante. Então, eu falei até aqui um dia desse, que é o Monte Rushmore, onde tem as figuras dos presidentes, lá no estado do Idaho, parece, entendeu? Ele recebe 3 milhões de turistas por ano. Só para ver aquela coisa daquelas estátuas ali dos ex-presidentes. Então, onde houver condições em relação aos parques, o turismo vai se desenvolver e o turismo se complementa. Nem estamos falando aqui em Panamazônia, né? O potencial que tem arrastando lá para o Peru, para o Equador, para a Colômbia. Você chega hoje em Tabatinga, você pula para Letícia, e de Letícia você pega um voo para qualquer lugar da América do Sul e do mundo, dali de Letícia. Mas só que quanto custa uma passagem de Manaus-Letícia? R$ 2.800. Uma passagem possível. Então, quer dizer, nós temos os recursos, nós temos como operacionalizar os recursos, falta iniciativa, falta políticas públicas, sem o que nós não vamos poder avançar. É isso, povo. Muito obrigado pela atenção. Olha aí o livro. Está aqui o meu livro.
Esse livro vale a pena. Esse livro, eu tenho uma parte final onde eu faço uma proposta de uma nova matriz econômica. Tá? Eu gostaria que vocês lessem, porque essa proposta ela foi feita para ser discutida. Eu entendo que nós, com a bioeconomia, a nossa matriz econômica, ela vai, hoje você tem 97 empresas, 7 empresas, elas comandam o faturamento de 93% do PIB. 7 cadeias produtivas, melhor dizendo. 93% do faturamento do PIB. Quer dizer, isso significa o PIB que responde por 95% da nossa produção, da nossa economia, o PIB. Tá? Eu não estou com números precisos aqui na cabeça, que eu não estava preparado para falar sobre isso aí. Mas, de todo modo, eu entendo que nós precisamos contrabalançar isso. É muita coisa, dependendo só do PIB, do Polo Industrial de Manaus. É muita. Uma economia não pode estar dependente de 500 empresas. Nem 500 empresas, não chega mais nem a 500 empresas. 600 empresas tinha na época que eu fui secretário, lá em 90. Né? Hoje tem 480, mais ou menos. E o faturamento também não acompanha. Não estou falando na pandemia, até antes da pandemia. Então, eu estou propondo que, com o setor da está no livro, né? Com o setor da bioeconomia, o desenvolvimento da bioeconomia, nós iríamos distribuir a produção, nosso PIB, dividido em 3 partes desse gráfico pizza aqui, que seria mais ou menos 1/3, um pouco mais, o número não está preciso, né? Com a produção do PIB, o PIB é padrão indústria 4.0, porque esse nosso PIB, ele não tem condições de sobreviver na competição internacional que está se avolumando por aí pela frente. Né? Aí mais ou menos 1/3, para a bioeconomia e o restante para uma plataforma de exportação. Mas a plataforma de exportação, o PIB não tem como cobrir isso, mas não é o PIB que vai cobrir isso, vai ser o Polo Industrial de Manaus 4.0, mais a bioeconomia vai gerar 1/3, mais ou menos, do nosso PIB em exportações. Esse seria o futuro. Agora, isso é uma proposta que eu faço. Né? O livro pode ser encontrado na Federação das Indústrias, eles têm lá, eles me compraram uns exemplares, né? A universidade tem, porque isso foi formulado para ser discutido. Não é uma verdade que eu quero impor, não. É uma proposta. Agora, se a gente não discute as propostas, da mesma maneira nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos discutir isso. Né? O Balduino tem uma ideia, o Miquiles tem a sua, o Munir tem a dele, né? O Cruz pensa da sua própria maneira, e assim por diante. Eu acho que um dos trabalhos do nosso grupo é justamente sistematizar isso e a gente avançar na discussão dessas propostas e sintetizar isso numa proposta final, né, que seria uma mescla das ideias todas. Nós temos que ter essa grandeza. Para ceder, né, eu não vou, não, essa tua ideia aqui, esse negócio de 1/3 aqui, para não ter futuro. Né? Então, vamos ver quais são. Agora, já até falei para o Lavô um dia desse. Eu não cheguei a cálculo mais preciso, porque eu confesso, eu não entendo nada de cálculos econométricos. Não entendo nada, zero. Mas a UFAM tem como fazer esses cálculos. A UEA tem como fazer esses cálculos econométricos. Aí você vai chegar a uma proposta razoavelmente bem embasada nas reais possibilidades da nossa economia, tanto em relação
ao polo industrial, como em relação à economia da biodiversidade, a bioeconomia e as perspectivas de exportações. Porque se nós, por exemplo, sistematizarmos a nossa produção agropecuária, a nossa produção de biocosméticos, de nanotecnologia, de serviços ambientais, etc., isso são matrizes, isso são cadeias novas, que são cadeias promovidas, entendeu? Derivadas da bioeconomia, pessoal. Não tem nada a ver com hoje, não. A Berta Becker, ela fala, há 3 Eldorados por conquistar no mundo, que é a Antártida compartilhada entre os países, o fundo dos oceanos, que não tem ainda solução, não tem dono, e a Amazônia. São os 3 Eldorados, que significa aquilo que a gente fala sempre, que a Amazônia está de frente para o futuro. A gente conseguindo sistematizar isso, investindo certo em pesquisa e desenvolvimento, em formação de recursos humanos, mas para valer, padrão Fundação Matias Maquilini, hoje Fundação Nokia, né? A Paulo Furtado, quando não investe certo, faz como a FUCAP, vai para o espaço. Mas tem como investir. A Ocean, por exemplo, tem uma estrutura extraordinária, né? Mas ainda se debate com recursos e tudo mais. Se a gente unir essas forças todas, porque nós não podemos depender o resto da nossa vida do PIN. Nós temos que buscar alternativas. A alternativa é a bioeconomia. É complementando o PIN. Não é excluindo o PIN ou substituindo o PIN, uma bobagem que eu ouço muito, entendeu? Do pessoal, de algumas pessoas lá da FIAN, do CIAN. Não, mas não podemos admitir a substituição do PIN. Ninguém está propondo substituir o PIN. Nunca ouvi alguém dizer, olha, vamos acabar o PIN para botar a bioeconomia. Nunca ouvi falar nisso. Nunca. Está aí o Munir também, que a gente participa de diversos webinars e seminários, isso, aquilo, reuniões, etc. Não. Cada um tem que ter o seu espaço. Agora, sempre com base na alta tecnologia. Sem isso, não adianta. Nós vamos ficar estacionados. Meus amigos, eu fui escalado com muita honra também para... Levou 1 hora ainda, meu Deus. Eu fui escalado para participar dessa reunião de hoje à noite. Eu quero agradecer, primeiramente, ao doutor Alcebiades, ao Cristóvão, a todos os membros do Focus, aliás, parabenizar o Focus pela atividade, e é uma satisfação para mim estar aqui hoje à noite participando, dividindo aqui esta noite com essa figura tão querida, amiga, que é Osiris Silva. É uma pessoa que tem contribuído enormemente para os grandes debates do nosso Estado, dando visibilidade. Nós temos agradecido muito ao Osiris, dando visibilidade através das suas colunas, que todo o Amazonas acompanha, todas as segundas-feiras, né? E as suas obras literárias, trazendo à luz, né, os assuntos da nossa economia, do polo industrial de Manaus, da economia regional, e eu não teria absolutamente nada a adicionar a tudo que foi explanado pelo Osiris, com muita pertinência, precisão, lucidez, coerência, né, como é do seu feitio, né, sem firula, que eu não sou desses e nem ele precisa disso. Mas eu queria só, rapidamente, fazer coro que as ideias centrais que o Osiris colocou. Né? O Amazonas abriu mão por muito tempo desse setor chamado agronegócio, setor agropecuário, né? E um setor que hoje é a locomotiva da economia nacional. Né? Então, nós precisamos sair dessa condição. O Osiris trouxe
essa máxima que os economistas sempre, eu não sou economista, mas ele é um dos melhores da nossa terra, de que a economia não se deve colocar todos os ovos numa mesma cesta. Nós ficamos para trás, nós ficamos muito presos ao modelo Zona Franca de Manaus, que é muito importante, continua sendo, é o nosso carro-chefe, mas nós precisamos fazer esse exercício que o Osiris é arauto, de diversificar, criar novas matrizes. A Zona Franca de Manaus é muito boa, mas é um modelo concentrado. Nós temos quase 2 milhões de amazonenses no interior do estado. Nós temos uma população de 50% da população abaixo da linha de pobreza. Então, um modelo concentrado, concentrador e inseguro, porque é baseado em incentivos fiscais temporários. Eu fui ano retrasado em Rondônia, e o Osiris citou, um evento lá chamado Rondônia Rural Show. Ninguém fala lá em incentivos fiscais. Lá se fala em cacau, em café, em pirarucu, em leite, em carne. Café. Em tecnologia, em café. E nós saímos dessa rota. Há alguns dizendo que a má política, convém a má política esse estado de coisas do setor primário e do interior do estado, essa pobreza, essa miséria, para que determinados lideranças se mantenham no poder, usufruindo dessa população miserável. Isso nós não podemos concordar. Eu quero fazer coro ao Osiris, não há outra fórmula. E essa foi a fórmula do nosso agronegócio brasileiro: tecnologia, ciência, conhecimento e informação. Então, nós não vamos poder sair disso. Essa tem que ser a trilha também para o nosso setor primário do estado do Amazonas. Eu quero também aqui destacar, já para concluir, até porque eu acho que o debate vai ser mais frutífero depois dessa brilhante explanação do Osiris, destacar a importância, como o Osiris citou, do zoneamento ecológico e econômico. Nós precisamos ter esse farol científico, com base científica, das nossas vocações, da utilização dos nossos recursos naturais, principalmente para balizar o investimento privado e as políticas públicas. Quero também fazer coro a quando ele diz da questão da bioeconomia. É muito importante que essas empresas âncoras, que muitas vezes não, usam muito o nome da nossa região, da Amazônia, mas não estão aqui. Então, essas empresas precisam ser atraídas com uma condição de legislação que possa favorecer. Aliás, falando em legislação, Osiris e todos os companheiros e amigos que estão acompanhando, hoje de manhã nós estávamos participando de um grande debate com os órgãos ambientais. O Amazonas foi um campo fértil para um ambientalismo fundamentalista, romântico, de crédito de carbono, que nunca trouxe recursos para a nossa população. E aí, nessa esteira, imensas áreas foram bloqueadas por unidades de conservação, como o Osiris coloca. No sul do Amazonas, áreas fertilíssimas de campos naturais, que na época de Marina Silva, foram esterilizadas, congeladas, para a criação de unidades de conservação. O futuro irá nos cobrar a disponibilidade dessas áreas. Só o Parque Nacional dos Campos Amazônicos foram quase 1 milhão de hectares, extremamente vocacionados para a produção de grãos, para a produção agropecuária. Então, nós estamos vivendo ainda sob muitos interesses, e a maior preocupação que eu vejo também, Osiris e companheiros, é que nós estamos hoje, os outros estados, nossos vizinhos, estão de olho no nosso mercado para nos abastecer de alimentos. Ou seja, nós estamos cada vez mais nos enfiando numa condição de reféns
da produção de alimentos dos estados vizinhos. Eu me recordo, há cerca de 3 anos atrás, eu fazia parte do Conselho de Administração da Suframa, e veio à pauta um empreendimento de piscicultura de um companheiro empreendedor de 100 hectares de lâmina d'água para a criação de tambaqui, 100 tanques de 1 hectare, com assessoramento técnico da Embrapa. Nesse momento da pauta, na reunião do Conselho da Suframa, eu imaginava que aquele empreendimento seria saudado de forma efusiva. Ledo engano meu. O representante do governo de Rondônia e de Roraima, que tem assento permanente do Conselho da Suframa, no momento em que, à época, era o superintendente chamado Gustavo Igrejos, no momento que ele colocou em pauta, Rondônia e Roraima pediram a palavra articuladamente, disseram, somos contra esse projeto. Esse projeto, no Distrito Agropecuário da Suframa, vejam o cinismo, compromete a cadeia produtiva da piscicultura de Rondônia e de Roraima, 100 hectares. E vocês, o Amazonas, já tem a Zona Franca de Manaus. E eu pedi a palavra e disse aos representantes de Rondônia e de Roraima de que o que eles estavam propondo era simplesmente reserva de mercado. E nós, até onde nos constava, vivíamos uma economia de livre mercado, de livre iniciativa, e que os estados irmãos e vizinhos não poderiam nos cercear do direito de desenvolver a nossa piscicultura e que quem for mais competitivo que se mantenha. E depois de muitas discussões, eles recuaram e foi aprovado, mas ficou claramente a visão deles de que o Amazonas já tem a Zona Franca e o setor primário é zero. E o que eles puderem fazer para dificultar o nosso setor primário, irão fazer. Então, isso é muito preocupante, mas eu quero... e só para dizer, hoje nós estamos discutindo a licença ambiental no Amazonas, a limitação de prazo de validade é de 5 anos. Rondônia e Roraima é até de 10 anos. Não tem um mês, um grande grupo que está querendo se instalar em uma Itaúses para investir em piscicultura e grãos, né, colocou essa demanda. Né? Olha, governo do Amazonas, o IPAAM, a licença é de 5 anos, o nosso investimento para você começar a ter o retorno pela monta que tem a partir do 10º ano. Então, o Pará, Rondônia e Roraima, a mesma licença ambiental tem validade de 10 anos, o dobro do prazo do Amazonas. Então, o Amazonas quer ser mais real do que o rei, a questão ambiental. E nisso nós estamos exportando empreendedores. Como um exemplo na piscicultura. Piscicultores do Amazonas indo para Rondônia, para Roraima, atrás de um ambiente legal mais que favoreça mais o investimento privado. Então, tudo isso são questões que a gente precisa realmente verificar para que nós possamos avançar no nosso setor primário, que, sem dúvida alguma, precisa ser encarado, como dito no artigo do Osiris, como uma política de Estado, uma política que não se altere de 4 em 4 anos e que não seja baseada em peças de marketing eleitoreiro, né, de assistencialismo, mas principalmente a partir de investimento em ciência e tecnologia, e o Osiris falou em assistência técnica. Né? O IDAM recentemente contratou mais de 200 novos técnicos, já fruto dessa PEC que o Osiris mencionou, de que está levando a fatia do orçamento do Estado para 3% do setor primário. Mas isso precisa continuar, que a grande revolução do setor agropecuário, no Brasil foi assim, no Amazonas vai ter que ser, é a revolução do conhecimento, da técnica e da tecnologia. Boa noite a todos. Eu, como eu disse, não quero me estender, porque não tenho o que adicionar em tudo que foi apresentado pelo Osiris, que foi muito completa a sua apresentação. Muito obrigado. Boa noite. Munir, mas esse